Meio difícil, que tô com 10.000 carregadores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula de história. Se você viu o vídeo passado, se você lembrar da aula passada, você vai ver que eu malandramente, o professor inocente deixou uma pergunta só para você ficar bravo. Você fica bravo comigo e fala, filho da mãe, desgraçado. Espero que eu não tenha xingado minha mãe. Minha mãe é ótima, maravilhosa. Tá? E aí, qual que foi a pergunta? O fato de existir uma fábrica ou um conjunto de fábricas garante para mim que aquele país passou por um processo de revolução industrial? Essa foi a pergunta. E a resposta é... Não! A resposta é não, turma. Não. Oh, mamma mia. Desculpa, perdão. Problema na frequência aqui do... Perdão. É porque tem país que, tipo, por exemplo, Não, pera. Tem país que já tipo, foi colonizado por outro e aí ele já tinha indústria sem ter antes Isso. uma revolução. O que eu vou falar para você é o seguinte, vou dar um exemplo do Brasil. O Brasil, Abraão, lá em... Vocês vão ver isso comigo no final do ano, mas dando uma palhinha para vocês, só para pegar como exemplo. Não, na verdade, não preciso pegar nem a história do Brasil. Eu vou pegar, sei lá, pensa numa cidade do interior. Tudo bem? Pensa em uma cidade do interior e lá tem uma fábrica. Tá? Pensa, sei lá, qualquer cidade aí do... São José dos... Presidente Prudente. Não sei, uma cidade pequena ou uma cidade média, certo? Presidente Prudente. Tem uma fábrica lá. Então, ali é um local de revolução industrial? Não é. O fato de existir uma fábrica não garante para mim que aquele local passou por uma revolução. Olha o nome, revolução. Não é pelo fato só de existir uma fábrica, é muito mais do que isso. É eu mudar as relações sociais, é eu mudar as relações de afinidade, é eu mudar as relações de fazer comércio, qual que é a lógica comercial. Tudo isso, onde que eu encontro essas características revolucionárias, essas mudanças nas relações de trabalho, nas relações familiares? Em tudo isso, a revolução ela atinge a revolução industrial. Aonde eu vou encontrar, então, essas transformações, essas mudanças, que aí sim me garantem que aquele local aconteceu revolução industrial? Eu tenho que olhar, então, para a Inglaterra. Isso. A Inglaterra vai ser o local pioneiro, o primeiro local a passar por um processo de revolução industrial. Tá? A Inglaterra vai ser o primeiro. E essas serão os cinco pontos que fez com que a Inglaterra aí sim fosse o local da revolução. Um local que foi um processo rápido, algo que contribuiu para uma velocidade. Certo? O Brasil, para vocês terem ideia, no Brasil não teve um período de... teve um período de... Teve. Mas foi mais tardio. Tá? Mas mais para frente eu falo isso para vocês. Mas onde eu encontro, né? A Revolução Industrial ela acontece um período muito rápido. E quando eu falo um período rápido, não é um período de 1 ano, 2 anos. É um período de 10 anos, 20 anos. É um período rápido. Imagine em 20 anos a população, que era a maioria rural, vir tudo para a cidade. Se tornar maioria urbana. É uma transformação muito rápida. É extremamente rápida. Bem... O que aconteceu na Inglaterra para ela ser a primeira, né? Aconteceu o pioneirismo lá na Inglaterra. Primeiro aconteceu uma política chamada política de cercamento. E não é a primeira vez que eu falo dessa política de cercamento para vocês. Alguém lembra o que é essa política de cercamento? Alguém se recorda? Não? Eu lembro do nome, mas eu não lembro do significado. Beleza, lembra do nome, mas não do significado. Ótimo, pelo menos lembra do nome, fico feliz. Nós falamos sobre isso no começo do ano, era distribuição de terra ao contrário. Isso, João! João respondeu aqui. A transformação de terras públicas em terras privadas. Então, Osmar, distribuição de terra era o que tinha antes, né? Se eram terras públicas, o que aconteceu? As pessoas tinham fácil acesso. Não é o caso aqui, né?
A política de cercamento, o que é a política de cercamento? Se você estiver escrevendo aí. É quando as terras públicas viram privadas. Você já deve ter isso no seu caderno. Quando a gente viu a Revolução Inglesa. Quando a gente viu a Revolução Inglesa, a gente tratou sobre isso. A distribuição de terras era a reforma agrária, né? Isso, muito bom, Rocha. E não é o que aconteceu aqui. O que é o cercamento? O cercamento foi, então, os camponeses falaram, mas, e agora? Para onde que eu vou? Essa terra agora não é mais minha. Essa terra foi dada para o nobre. E agora, para onde que eu... caiu aqui. Para onde que eu vou? O cercamento, o que provocou? O cercamento, turminha, ela gerou uma consequência importante para a Revolução Industrial. O cercamento ofereceu para os industriais o quê? Mão de obra. Mão de obra. O cercamento, porque o camponês que está lá na terra, que tinha terra pública, que tinha acesso à terra, falou, mano, para onde que eu vou? Não tem mais para onde eu ir. Então, bora para onde? Onde me oferece emprego. Onde estão oferecendo emprego? Na cidade. Revolução industrial. Olha o processo revolucionário. A população que era a maioria rural começa a migrar para o meio urbano. Beleza? Então você tem 2 pontos aí. Cercamento, que gera mão de obra, então você tem uma quantidade, você tem uma sobra de mão de obra. É para copiar essa rodinha? Para as fábricas. Fala, Gabriel. É para copiar esse círculozinho com essas quadradas aqui? Sim, se quiser. Você pode tirar print, copiar, você faz o que você achar melhor. Tá? O que você tiver. Ok. Então, Leonardo, não vai virar burguês, vai virar operário, vai virar trabalhador, vai trabalhar por burguês na fábrica. É o que aconteceu com o artesão que a gente viu na aula passada. O artesão faliu, foi trabalhar para o dono da fábrica. Aí é aquele negócio que a gente viu, né? Aquela divisão do trabalho, né? Ele ficou sem... Ele não tem mais criatividade. Uma coisa que o Dexter comentou até na aula passada. Assim. Aqui o Dexter. Ele não tem mais a criatividade para fazer os produtos que ele fazia, essas coisas. Não tem mais os meios de produção, né? As ferramentas não estão mais com eles. Então, ele não tem mais liberdade de expressão. Além disso, ele não define mais o quanto ele tem que produzir ou não. É a esteira que vai dizer o quanto que ele tem que produzir. Ele não tem mais essa liberdade, né, de tomar essa decisão. Porque ele é funcionário, ele é empregado, ele não é dono de mais nenhum tipo de ferramenta para que vai gerar um produto. Certo? Um outro fator fundamental que vai fazer a Inglaterra seja pioneira. Então, cercamento. Então, terras para os nobres. Ora, turma, não se esqueçam, o cercamento garante matéria-prima. Se você quiser colocar aí, o cercamento garante matéria-prima. Por que o cercamento garante matéria-prima? O cercamento ele garante matéria-prima porque os nobres, o que eles vão criar? Bé. Lembram da ovelhinha? Bé. O cercamento, então, garante aos nobres o quê? Eu tenho terra para criar ovelha. Bota a ovelha aí para eu vender para o dono da fábrica, porque ele vai fazer tecido. Certo? Aquele lindo desenho da ovelha. Exato. Então, o cercamento matéria-prima, certo? Vai gerar matéria-prima, vai gerar mão de obra para as fábricas. A Inglaterra vai ser um local em que vai ter fonte de energia. Que tipo de fonte de energia? Carvão, certo? E ferro. Vai ter matéria-prima, né? O ferro também é uma matéria-prima para poder produzir coisas, certo? Então, tem fonte de energia. Oi, fala, Góis. Nessa fonte de energia, o carvão também poderia ser carvão mineral? Tipo, você pegar, extrair da terra, Mesmo. Ou pegar e esquentar a madeira? Isso, é carvão mineral. Para as lareiras, para as máquinas a vapor funcionarem, né? A grande importância técnica aí, né? Sim, é carvão mineral mesmo. Para botar fogo e fazer a máquina a vapor a funcionar, tá? Outro fator fundamental, a Inglaterra precisava de dinheiro. Então, cercamento me garante matéria-prima, garante mão de obra também, né? Porque os camponeses ficaram sem terra. Eu tenho fonte de energia, então, para fazer as máquinas funcionarem. Nessa época ainda era sociedade estamental,
Não mais barrada, não mais, porque a Inglaterra passou pela Revolução, né? Lembra a Revolução Inglesa? Não é mais sociedade estamental, não, tá? Não tem mais privilégios, não é mais uma sociedade de privilégios, tudo bem? Isso também é um fator importante, tá? Que eu vou falar aqui para vocês, é o último até. O ouro, a questão de dinheiro, e principalmente ouro do Brasil. A Inglaterra, através de um tratado conhecido como o Tratado de Mittwin. O Tratado de Mittwin. O Tratado de Mittwin é um tratado em que vai garantir que o ouro brasileiro chegue para a Inglaterra. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. A gente chegar e falar, ô português, cadê meu ouro, seu safado? Não, você não tem que perguntar para o português. O português vai falar, ora pois, eu dei tudo para os ingleses, para comprar... Entendeu? O português fala assim, você acaba não entendendo nada. Né? O português fala o seguinte, cara, eu comprei manufatura. Peguei o ouro brasileiro e comprei manufatura, porque a gente não produz. A Inglaterra é mais eficiente em manufatura. A Inglaterra tem os melhores produtos. A Inglaterra tem os produtos mais baratos. Não teve como. Gajo. Eu gosto de falar, você entendeu? E aí teve que comprar. E comprou. E aí, mas comprou como? Com ouro. Beleza? E Portugal, ele trocava o ouro com a Inglaterra em troca do quê? Os tecidos. Ah, tá. Observe, Abraão, era uma troca entre Portugal e Inglaterra, esse tratado. A Inglaterra oferecia panos e Portugal oferecia vinho. Esse tratado é conhecido como Tratado de Panos e Vinhos também. Tá? Se você quiser colocar aí, Tratado de Mittwin é conhecido como Tratado de Panos e Vinhos também. Só que o que acontecia, turminha? A Inglaterra vendia pano, o Portugal vendia vinho. Só que o vinho, a quantidade de vinho que Portugal tinha, não era suficiente para comprar os tecidos que ele precisava da Inglaterra. De novo, o vinho que Portugal produzia não era suficiente para comprar os panos que ele precisava da Inglaterra. Logo, o que Portugal dava junto com os vinhos? Ouro. A diferença que faltava para ele comprar os panos que ele precisava, ele dava em ouro. Por isso que a Inglaterra acumula tanto ouro. Sim, Leonardo, era exploração da mineração, sim. 1750 é o mesmo período aí do Brasil com a época da mineração. É isso mesmo. Tá claro? O Tratado de Mittwin, sim? Beleza? É o Tratado de Panos e Vinhos. Portugal dava vinho, a Inglaterra dava pano, só que Portugal não produzia vinho suficiente para comprar os panos ingleses. Aí Portugal completava com o ouro brasileiro. Tá? Por isso que, de novo, a Inglaterra tem dinheiro para fazer investimento. Ela tem ouro para fazer investimento, inovação técnica, né, para fazer essas inovações técnicas. E para finalizar, alguém fez uma pergunta aqui para mim, eu respondi. O fato de ter acontecido a Revolução Inglesa, né? A Revolução Inglesa foi fundamental porque colocou os puritanos no poder. Quem são os puritanos? É a burguesia. É a burguesia no poder. Então eu tenho uma Inglaterra com um parlamento que tem uma lógica burguesa, um pensamento burguês de pensar a economia. Os puritanos, turminha, são os calvinistas, não se esqueçam disso. Puritanos são calvinistas. Tá, mas professor, mas qual que é a diferença? Como assim pensamento burguês? O que significa isso, assim, pensamento burguês? Não entendi, professor. O que é isso? Vou explicar para você, eu já terminei o slide, tá? Vai aparecer mais nada. O que acontece? Na época, nesse período que na Europa está vivendo, vou pegar Portugal e Espanha. O que eles pensam? Não, acumula. É acumular ouro. O segredo é acumular ouro. Vamos acumular ouro. Acumula. O que a burguesia inglesa pensa? O segredo não é acumular. O segredo é eu pegar o dinheiro que eu acumulei e reinvestir. Eu fazer o dinheiro circular, eu reinvestir. Porque se eu não criar produtos, se eu não pegar esse dinheiro e investir em produtos para as pessoas comprarem, já era. Eu que vou ficar gastando dinheiro. É o que aconteceu com Portugal, né? Portugal pega, acumulou ouro. Tá, mas ele investiu em alguma coisa? Investiu em manufatura? Não.
Então ele acaba ficando dependente dos outros. Então a Inglaterra oferece, mas Portugal, você tem ouro, né? Tenho, mas sei lá, você se veste com ouro? Você tem como se vestir com ouro? Ele te cobre? Não. Você precisa de tecido para te cobrir, para você não passar frio. Mas eu produzo aqui roupas, cobertas, lençóis, enfim, o que você quiser. Só que, ó, tó pra você, mas me paga com ouro. E a Inglaterra pega esse ouro. A Inglaterra fala, pô, beleza, vou acumular? Não. Pega esse ouro e investe de novo. Porque você investindo gera um produto que vai te dar lucro. Aí você pega mais ouro. Acumula? Não. Investe de novo. Investe em produto, investe em máquina para acelerar a produção. Professor, Pô, o povo puritanismo qual é mesmo? É o calvinismo. O que Calvino dizia? Que o lucro não era pecado. O lucro não era pecado. O lucro era um sinal que você ia ser salvo por Deus. O trabalho, de você não ter preguiça. Né? Calvino dizia, se você não tem preguiça, significa que você vai para o céu. Logo, turma, quem vai para o inferno? Todo mundo. Né? Preguiça, né? Tipo, que... é sério, o Calvino ele falava isso. Então todo mundo vai para o inferno. Não, já tô lá, já separa meu lucro. Pô, né? Não tem preguiça? Como assim, Calvino? Não, se você tem preguiça, você tá perigando, ó o cheiro de enxofre. Você fala, menino do céu, ferrou no frio, então já era. Eu só quero ficar encoberto, ficar igual uma salsicha. Meu Deus. Assistindo Netflix. Exato. Exato, Osmar. Fala, Nicolas. Ou foi sem querer que você levantou? Levantei a mão errado. Ah, tá. Beleza. Tudo bem, turma? Dúvidas? Isso, aí sim vou ter revolução industrial. Eu tenho matéria-prima, eu tenho mão de obra sobrando, eu tenho fonte de energia, eu tenho dinheiro para investir e eu tenho um governo burguês, um governo com uma lógica mercantil. Aí sim é revolução industrial. O que adianta eu ter fábrica e eu não tenho um governo que pensa de maneira burguesa, eu não tenho dinheiro para investir, eu não tenho fonte de energia necessária? Beleza, é uma fábrica, mas é revolução? Não é revolução. Certo? Mudando de slide. Tadã! Olha aí, ó. Né? A camada. A revolução, turma, como qualquer revolução, ela tem benefícios e malefícios. Eu acho que os benefícios da revolução industrial, eu não preciso, acho que é meio óbvio, né? O desenvolvimento técnico, a tecnologia, os produtos, você tem a produção de produtos muito mais baratos, mais rápidos, de maior qualidade. Você vai ter um desenvolvimento técnico em que a produção agrícola, você vai ter um aumento de produtos agrícolas, então a população tem a chance de consumir mais, tem uma oferta maior de produtos. Até aí, beleza, acho que os benefícios são muito óbvios, muito claros. Mas só tem benefício? Existe uma coisa 100% boa? Não, não existe algo 100% bom. Né? Ah, professor, tem sim, aqui, o chocolate come chocolate, fica só comendo chocolate. Faz mal. Então você tem aquele negócio, você não pode exagerar também, né? É a mesma coisa da revolução. Tudo tem um lado bom, um lado ruim, da história principalmente. O que aconteceu? Bate-papo. Nossa, já 21 minutos de aula? Menino do céu! Caramba, me passa muito rápido. Para mim, pelo menos, eu acho. Enfim. Benefícios e malefícios. Benefícios, né? Você tem aumento da oferta de produtos de maior... eu coloquei aqui, eu acabei escrevendo. Produtos de maior qualidade, desenvolvimento técnico-científico. Beleza? O que eu expliquei para vocês está aí. Tá aí no slide. Só que, ao mesmo tempo... Eu terminei o slide, tá? Eu vou mudar. Ao mesmo tempo, turminha... Peraí, professor, calma. Tudo bem. Olha essa imagem aí dessa população de trabalhadores. Eles estão com uma carinha, sei lá, de felizes? Eles estão felizes? Alguém acho que respondeu. Não. Você tem aí... Não. A maioria, né, tá com uma cara um pouco, né, o rosto sujo, né?
alguém com o rosto sério, alguns dando um sorrisinho às vezes, mas em sua maioria, assim, você não vê um clima agradável. Essa é a questão. Pode até ter gente sorrindo, mas o clima não é agradável, né? É a mesma coisa quando sua mãe fala sorrindo pra você assim, filho, em casa a gente conversa, tá? Em casa. Aí você fala... É sinal que ela vai te matar. Aí você dá aquela risada, tipo, vou morrer. Não, Aquela risada sarcástica. É clássico, né? Você entrou no carro, aí você não vai no banco da frente. Você vai no banco de trás. Você entra no banco de trás, a mãe, ela tá aqui, né? Ela já Vai no de trás pra não morrer antes. O chinelo pega... Não sei como, mas só que a mira de mãe Aí você assim, ó. é impossível errar. Não, mano, é assim, todas as mães, antes de ter filho, elas fazem um curso pra elas ficar tirando chinelo no alvo. Um assim. curso de AI assiste. Não, assim, elas aprendem a falar assim, que na volta a gente compra. Ela sempre mente. Sempre. Ela nunca volta. Ela nunca volta. Ah, não, tudo bem, filho. Na volta, depois a gente compra nada. Ela compra, aí vai lá o McLanche feliz, ela dá um McLanche pra você fica com aquele brinquedinho lá, você fica mal feliz, né? Você fica mal feliz. Ah, legal. Aí você esquece. A mãe desvia da Você ReHap. vira... Ela fala, não, a gente não pode passar em frente a ReHap, nem PP Kids, nem nada. Sabe? Não, desvia. Era, velho. Era. Acho que eu preciso comprar um sapato ali, né? Dar aquela meia volta. Isso, exato. Nossa, quando mãe entra na C&A ou em loja de sapato, você quer morrer, né? Você fala, Minha mãe fala que vai ver online. Você fica Eu fico 5 horas dentro do negócio. Vai olhar e não olha. O que é, ô Dexter? Minha mãe fala que vai ver online, daí ela vai lá fingir que tá olhando e não tá olhando. Professor, a minha mãe é assim, a gente tá andando na C&A, ela fala, só vou ver uma coisinha e volto, mas não, demora mó cota. Eu acho que eu fico 1 ou 2 horas dentro da C&A com a minha mãe. Esquece. Às vezes, tipo, você tá com fome ainda, né? Fala, mãe, você quer ir logo pro Mac. Aí ela vai, escolhe. Aí você vai com a sua irmã, né? Tipo, quem tiver irmã, ela vai vestir também. Você fala, meu Deus do céu, eu só quero um Mac, velho. Só quero comer um Mac, Tem mano. também a você não é todo mundo. Nossa, essa é a pior. Essa é a pior frase de mãe, você não é todo mundo. Minha mãe fica o dia inteiro se deixar lá. Tô falando, mãe, vamos pra casa, quero tomar um banho, quero dormir. Ela tá lá. A outra frase de mãe. Se eu achar... Vou esfregar na sua cara. Aí, mãe, não tô achando, eu vou até aí. Se eu não achar... Aí minha mãe ainda quer Aí ela acha magicamente um negócio que não tava ali. Não, parece que é um duende que esconde. Aí, mano, Parece que tem um clone daquele objeto no bolso dela e ela vai lá só de zoeira pegar. exato. É quando ela chega, você olha e acha. Você fala, mano, não, tá de sacanagem, velho. Não, mas... E tá na sua cara. Isso dá vontade de morrer, mano, depois. E assim, e você não faz de sacanagem. Você faz tipo, mãe, eu juro pra você, mãe, que eu não... Né? Aí aparece o negócio ali. Aparece, eu lavo a louça fazendo em casa. É tipo Acho que a assim, pior coisa de mãe é o olhar. Não, nossa, aquele olhar sério. meu Deus, eu preciso dar aula. Mas a última, clássica. O olhar. Clássica. Quando eu morei em prédio. Morei em prédio. E às vezes, quem mora em rua, clássico, a mãe aparece na janela com o cabelo molhado e fala, Alan, sobe! Você fala, mano do céu, eu tenho... Nossa, essa frase eu tenho medo dessa frase da minha mãe. Essa frase eu tenho medo. Os moleques já faziam assim, ó, pra mim. Já era, perdemos... Entra. Eu já me cago todo. Não, entra. Passa. A mãe, ela desce pra me pegar, pega pelas orelhas e me sobe. Ela não grita. Ela já desce e pega nas orelhas. Daí Ela vem de surpresa. Enfim, gente, vamos... Quando eu olho pra trás, ela tá que nem o tio aqui atrás de mim, assim, ó. Em vez da faca é o chinelo, né? Enfim. Que é muito pior. E não tem erro, ela vai acertar. Essa aí, professor, você ganha tatuagem com A 12 mira anos. da mãe são precisas. Bem,
Vamos lá. Seguinte. Tá aí, né? Então esse ambiente não muito alegre, né? Como sorriso, né? Bem, quais são as coisas negativas, né? Vamos lá, os malefícios. Perceba a condição de trabalho aqui, e eu achei bem interessante nessa imagem que você vê uma criança aqui, né? Perto dos homens trabalhando, né? Das condições de trabalho. A outra foto aqui mostra o claro problema, né? Olha a idade das crianças trabalhando, né? Isso é bom? Não é. Muitas famílias, acho que não me engano, seus pais podem estar aí vendo a aula junto, com 10 anos, 12 anos, trabalhando na fazenda ou ajudando a mãe em alguma coisa no trabalho, né? Não à toa que vocês estão na escola hoje, né? Seus pais não querem isso para vocês. Não quer ver um filho, uma filha com 12 anos, 13 anos, no meio de uma fábrica aqui como esse aqui, como essas crianças aqui, né? Estão aqui num colégio particular, né? Colocando aqui, não está no colégio público. O pai quer oferecer o melhor, porque isso aqui não é uma boa condição. Não é uma boa condição de vida para as crianças e para as mulheres também aqui. Muitas mães, por exemplo, elas tinham um filho e logo na sequência, 2 dias depois, tinham que estar já na fábrica trabalhando. Então, nem tinham tempo de cuidar dos seus filhos, certo? Mais uma imagem aqui das crianças. E aí, tem os relatos de época, né? De vários jornais sobre o trabalho infantil, como que era o trabalho nesses locais, tá? Por exemplo, aqui, ó. Trecho do livro A História da Produção de Algodão. Tava lá. São constantes as informações sobre crianças que trabalham em fábricas e que são cruelmente agredidas pelos supervisores, a ponto de seus membros se tornarem distorcidos pelo constante ficar de pé e curvar-se. Cortou alguma coisa aqui. Por isso eles crescem e se tornam aleijados. Eles são obrigados a trabalhar 13, 14 ou até 15 horas por dia. Uma criança. E o salário era menor. Era uma hierarquia o salário. Era o homem, mulher e criança. Né? O salário deles era menor. Próximo. A tarefa inicialmente foi dada a Robert Blincoe. Era de pegar o algodão que caía no chão. Aparentemente, nada poderia ser mais fácil. Mesmo assim, ele ficava apavorado pelo movimento das máquinas e pelo barulho dos motores. Ele também não gostava da poeira e do cano que soltava fumaça, pois acabava se sentindo sufocado. Ele logo ficou doente e, em virtude disso, constantemente parava de trabalhar porque suas costas doíam. Isso motivou, né, a criança a se sentar, mas essa atitude ele logo descobriu era proibida nos moinhos. Moinhos era um lugar na fábrica, não era moinho no meio urbano, era no meio rural. Era no meio urbano, era o nome dado para uma parte ali dentro da fábrica. Então ele não podia se sentar. Quando o gerente, né, vamos dizer assim, viu ele sentado, com certeza apanhou. Acontecia, eu não sei se tem, aqui não tem, de uma criança com sono, pegar essa criança de ponta cabeça assim, colocar ela num balde de água para molhar a cara, para não dormir no mar. Tem relato disso, dessa época. Judiação. Para finalizar, aproximadamente uma semana depois de me tornar um trabalhador no moinho, fui acometido por uma forte e pesada doença, da qual poucos escapavam ao se tornarem trabalhadores nas fábricas. A causa dessa doença, que é conhecida pelo nome de febre dos moinhos, é a atmosfera contaminada produzida pela respiração de tantas pessoas em um pequeno e reduzido espaço. Também pela temperatura alta e dos gases exalados pela graxa e óleo necessários para iluminar o ambiente. Você não tinha ainda energia elétrica, certo? Bem, se você buscar na internet, gente, tem de Ficar tipo. relatos. Alguém falou, pode falar. Deve ficar tipo fumante assim, né? De tanta fumaça que não. Tá travando tudo. Não, mas deu para entender. Ai, nossa, me deu uma coisa aqui agora, aqui, na nuca. Enfim. Pra mim também, tô travando tudo aqui. Não tô conseguindo ver direito. Então, é problema no seu, Nicolas, porque o seu tá vindo cortado direto. Algum problema aí? Eu não sei o que é. Se você quiser tentar entrar e sair da sala, tenta. Talvez. Já fiz isso. Talvez. Já fiz isso.
Ah, já fez? Putz. Já. Bem, depois Então, escuta a aula de novo depois. É só meia hora de aula. Meia horinha você escuta, tá bom? Bem, para finalizar, os operários vão à luta. Que tipo de lutas aconteceu dos operários nesse período aqui na Inglaterra, tá? Existia um movimento conhecido como um movimento ludista. O líder era um homem chamado Ned Ludd. E o que vocês veem aí nessa imagem aqui, nesse quadro que eu coloquei para vocês? os operários lutando contra os chefes. Não necessariamente contra os chefes, né? Mas os gerentes, né? Os superiores, né? Mas eles estão tentando quebrar as máquinas. Isso que o movimento ludista ele fazia. O movimento ludista ele foi caracterizado por quebrar máquinas, por quebrar as máquinas, tá? Por que eles quebravam as máquinas? Porque as máquinas elas substituíam a mão de obra. Logo, na lógica deles, a máquina é que gerava desemprego. Então aí surge o movimento ludista. Nossa. Mas se quebrar as máquinas não vai adiantar nada, porque vão criar máquinas novas. Exato. Tem vários problemas aí nessa estratégia, mas enfim, foi o que eles fizeram. E ficou famoso. É ludista? Isso aqui mesmo, que tá aqui, ludista, porque o nome do líder era Ned Ludd. Ned Ludd com 2 Ds. Ned Ludd. Ok. Bom? Então, assim, o movimento ludista, ele é muito mais radical, né? Ele é bem mais violento do que o outro movimento, e aí eu finalizo a aula, que é um movimento conhecido como cartista. Nossa, me deu uma dor aqui agora. Eu acho que na hora que eu virei o braço, foi isso mesmo, na hora que eu virei o braço, ai, tô velho. Velho não, é quarentena. Tô ficando sem elasticidade. Meu Deus, amigo. Nossa, que dor. Enfim, pra acabar. Tá aí, o movimento cartista, né? O que é esse movimento cartista, turma? É um movimento em que os operários, eles mandaram uma carta mesmo, de pedidos para o parlamento, para certos pontos serem aprovados no parlamento, certo? Alguns pedidos. Quais eram esses pedidos? Você não precisa decorar esses pedidos. É só mostrar para você o que tinha nessa carta, tá? Mas o movimento cartista, o que é fundamental entender? O movimento cartista é um movimento mais... não é tão radical. É um movimento mais pacífico, né? Tentando, através da política, então, através do parlamento inglês, aprovar algumas medidas, como, por exemplo, voto a todos os homens com mais de 21 anos. O voto era censitário na Inglaterra. Então, direito ao voto a maiores de 21 anos, a abolição da candidatura censitária. O que é candidatura censitária? Só podia se candidatar se o voto, além do voto ser censitário, o que é voto censitário? Depender da renda. Então, além do voto ser censitário, não era qualquer... Para eu querer me candidatar a deputado, me candidatar, sei lá, a algum cargo político, eu também tinha que provar a renda, certo? Então, é isso aí, abolição de candidaturas censitárias. Outro ponto importante que eles pediam, o sigilo no voto, né? O voto era aberto, conseguia saber em quem eles votavam. Então, eles pediam um sigilo ao voto, né? Para eles não serem ameaçados, por exemplo, pelo próprio patrão da fábrica. Salários para políticos. Olha só, o pessoal luta contra, né? Falando que político não tem que receber salário, turma. Cuidado, hein? Cuidado. Porque tem que ter, eu tô afirmando para você, tem que ter salário para político. Beleza, não precisa ser 30 mil reais, 50 mil reais, mas ele tem que ter um salário digno. Por quê? Fala, Gu, por quê? Posso fazer uma pergunta antes? Pode. Porque hoje em dia os operários são vistos meio que uma forma ruim, tipo, ele é o errado e nunca o gerente que é o errado. Isso. Depende de que setor social você está falando, de qual classe social você está falando. Normalmente, se você é de uma classe superior, você não vê com bons olhos. Se você é de uma classe inferior, aí você fala, peraí, vamos lá. Entendeu? Depende de quem está falando, não é uma voz única, esse tipo de ideia que você está colocando. Depende da pessoa, da onde ela está falando. Eu estou falando maioria. Você tem gente de setores inferiores que falam mal também. Tem gente de setores superiores que falam bem. Tá? E por que Tá bom, obrigado. Imagina, por que tem que ter salário para político, gente? Isso é polêmico. Quer dizer, não deveria ser. Por quê? Tem que ter. Eu estou afirmando, tem que ter.
Hum, Porque é o Não emprego eles fazem dele? muito. Porque é o emprego dele? Pô, é um trabalho. É um trabalho, sim, boa. Você pensar nessa lógica é uma boa chave. É um trabalho, é um emprego, tem que receber salário. Mas tem uma coisa além disso. Mais importante do que simplesmente ser um trabalho. Porque é muito importante para a sociedade. Por quê? Ah, porque se não tiver político, sei lá, tudo ia ficar um caos e tal. Qual que é o papel do político? Depende. Tipo, sei lá, o presidente administrar um país. Depende muito do político. Boa, o presidente administra o país, verdade. O deputado faz o quê, você sabe? Hum, Ele faz as leis. Não. Repete aí. Alguém falou. Eles faz as leis. Isso, o deputado ele faz a lei. Tá bom, professor, mas o que isso tem a ver com salário? O que tem a ver o político receber salário? Eu vou colocar o deputado, tá? Ele pode se sentir injustiçado e fazer o que ele bem entender? Não. Tem um valor fundamental aí e relacionado à democracia. 3 palavras fundamentais. 3. Político, lei, democracia. Político, lei e democracia. Salário para político relaciona a esses 3 pontos. Tchau. Próxima aula eu explico. De novo! Tchau. Político tem que receber salário. Meu Deus, Tá fazendo muita professor. coisa de mistério, professor. Para com isso daí, meu. Depois que nós vamos do coração, você fica perguntando por quê. Tá me deixando triste isso daí. Onde tá seu microfone, Camila? O meu microfone está aqui. Nossa. Meu Deus, ela enfiou na goela. Pra o quem microfone. engoliu o negócio na goela, o microfone, se você não sabe, se você dá uma distância, ele capta sua voz mesmo. Se o meu quiser. Olha lá, ó,